porque a gente pode falar um pouco de investimentos aí, sair um pouco da criptomoeda, e você é um cara da renda passiva, né? Você fala bastante disso, você tem autoridade. O que você acha no cenário macro que a gente está vivendo aí de juros altos, inflação, uma boa estratégia para renda passiva, assim? O que você falaria sobre? Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento onde os juros estão mais altos para travar algumas taxas boas em renda fixa. Então, pensando numa carteira como um todo, por mais entusiasta que eu seja de criptomoeda, não vou ter todo o meu dinheiro em criptomoeda. Não vou fazer isso. Até porque... Puxa uma aguinha para mim, velho. Eu vejo da seguinte maneira. A minha carteira de investimentos ela é um complemento da minha vida. Claro. Então, quando eu comecei a investir quando eu era militar, eu trabalhava com o pessoal que era o dono da máquina de imprimir dinheiro, pô. Então eu sabia que faça chuva ou faça sol, né, o que iria acontecer, caso não tivéssemos uma grande ruptura no Brasil, é que o meu pagamento iria cair. Então eu tinha muita segurança na ponta profissional, eu procurava mais risco nos investimentos. Hoje as coisas se inverteram, porque eu tenho mais risco na ponta profissional, eu estou numa empresa que é sujeita às condições de mercado, se as pessoas esse ano estão com menos dinheiro porque a inflação aumentou, elas estão gastando mais para adquirir o básico. Então tem menos para gastar com o que é discricionário. Então talvez eu venda menos. Então eu sei que a minha renda vai variar aqui. O que eu faço? Eu procuro mais segurança no mercado financeiro. E segurança é, por exemplo, usar renda fixa. E a gente passou por uma temporada de juros ridiculamente baixos, né? Você viu Selic em 2%. Aí o pessoal falava, nossa, me perguntavam assim... Vou investir em renda fixa para começar. Se eu investir R$100, quanto eu tenho no final do ano? Eu falava, 102 sem contar os impostos. Aí o cara, você tá de sacanagem então, né? Tem isso. Eu falo, eu não tô de sacanagem, o governo tá de sacanagem, que eu botou uma taxa de juros mais baixa que a Suíça. Aí o cara pensou o quê? Então vou tirar dinheiro do Brasil, mandar para fora, o dólar subiu, né? Mas agora com esses juros altos, vale a pena investir. Aí o pessoal pensa, pô, os juros estão altos, mas a inflação tá alta também. Só que a inflação já passou. A inflação de 10% que a gente teve já tirou o valor do dinheiro. E os juros foram subindo durante essa época. Agora os juros estão em 9,25 para ser mais exato. Deve aumentar para 10,75 na quarta-feira, é o que se espera, né, se não mudar nada. Então você tem a chance de pegar uma taxa boa, até maior do que isso, pegar 5% mais inflação, pegar 11%, 12% travado como pré-fixado, por uma inflação que deve começar a cair. Então a inflação parece já estar querendo fazer uma certa curva de inflexão. Pode ser que ela dê mais um salto. E ano de eleição, a gente não sabe que proposta vem por aí. Né? Porra, que o Brasil só incerteza. E o mercado opera política pra cacete, né? E isso afeta, né? Imagina que os dois candidatos que devem ser os que vão se destacar, aí, o Lula e o Bolsonaro, numa competição para ver quem consegue mais voto, começa a falar uma série de medidas populistas que vão quebrar as contas públicas. E aí quem quer emprestar dinheiro para um país que vai quebrar? Só se tiver juros mais altos. Então pode ser que os juros aumentem mais. Só que o Lula e o Bolsonaro, eles não são problemas desconhecidos do Brasil. O Bolsonaro já está com 4 anos de governo. O Lula já tivemos 8. Então, querendo ou não, tá meio que mapeado. O Brasil vai explodir? Eu acho que não. Acho que a gente vai manter sendo esse país mediano. A gente vai ser um país... Nossa, a gente vai virar o novo Estados Unidos. Não. Mas também não acho, eu posso estar enganado, né? Que a gente vai virar uma Venezuela. A gente pode esbarrar numa Argentina, mas aí vem um outro governo, dá um jeitinho, aí volta a ser o Brasil. Sim. Então isso é o que acontece já há bastante tempo. A gente é um país mediano. Então se tá muito bom, saiba que vai piorar. Se tá muito ruim, vai dar uma melhoradinha. É assim que funciona o Brasil. O Brasil é inquebrável, cara. Inquebrável. É porque tem muita musculatura, o PIB, é comoditário, né? E posso te falar, o pessoal fala, né? Dependendo de quem entrar, eu pego minhas malas, vão lá pra fora e tal. Cara, tipo, você vai pros Estados Unidos querer ganhar dinheiro no mercado, tipo, o mercado americano é muito mais eficiente que o mercado brasileiro. Então, se pode se tirar, digamos, de um cenário instável político, vir para o mercado, você significa que, eventualmente, você tem mais oportunidades também, né? Se você tem um mercado que é mais instável. Médio, né? Esse é, para mim, o grande problema das grandes mentes. Porque a gente já perdeu pessoas aqui que a gente pagava R$7.000, um ótimo salário para... E perdemos para uma empresa que pagava $5.000. E o cara trabalhava remoto.
Ah, sim. 5 Né? dólares a é nova 20 pau. economia, tá, E aí, como é que eu faço? É, As programador. grandes... Mas posso te falar? As grandes mentes vão pra fora e a gente continua no ciclo... Hoje em dia, pra acontecer isso, o cara não precisa sair do Brasil não, velho. Não precisa. Foi só a mente que foi pra fora do metaverso. O corpo tá aqui mesmo, trabalhando home office, né? Exatamente, cara. E na economia brasileira, o fato de haver mais oportunidades, você enxerga que... vou até contar uma experiência pessoal. Eu não sei se você gosta de fundo imobiliário. Gosto. Né? Fundo imobiliário, eu sou um aficionado por investimento. Eu sempre me convenci de que... Na verdade é o dividendos, boy. A fase da vida, né? Sabe como é que é? Não vale a pena comprar um imóvel. Porque não vale a pena se descapitalizar, porque você tem que comparar a taxa que você é remunerado versus a taxa da dívida e você lá faz a conta e acabou. Cara, melhor receber dividendo e pagar a parcela do aluguel. Só que tem uma equação aí, cara, que fez sentido eu comprar o imóvel e muita gente não conta, que é o FGTS, né? O FGTS tira o valor presente do apartamento, como se você fosse usar o dinheiro e colocasse ele no teu patrimônio, de fato, né? Para que você, o delta que você fosse financiar, aí sim você não se descapitaliza tanto, mas você tem condição de equacionar essas duas pontas, né? O que fica para financiar e o quanto você vai receber de dividendo para poder pagar essa dívida. Então eu falei, puta, vou comprar porque acho que faz sentido, né? Ou seja, revi... Você tava bem de FGTS, hein, cara? Revi opiniões assim, Não, porque às vezes você coloca 20% do imóvel de... não vai render lá, tá? Exato. Não vai render de Porra, jeito 3% ao ano cara, que o FGTS rende? Cara, é melhor eu colocar num apartamento e aí, tipo... Vamos supor que o apartamento vale 1 milhão. Você coloca 200 FGTS mil. é um assalto... Você vai financiar 800. É como se o apartamento, na prática, custasse 800. Né? Então... Mas tem que lembrar, né? Que é uma reserva de segurança, né? Pra galera, aquela coisa que não vale nada, não é assim? Que não tem educação, então tem que ser educado, forçadamente. Obrigam você a poupar em algo que vai render nada e vai perder pra inflação ao longo do tempo. Exato. Então, por esse ponto de vista, se o cara puder dar um bom abatimento ali naquele financiamento, é melhor do que não fazer abatimento nenhum. Mas o financiamento... É aquilo, fica menos pior assim, mas não é uma coisa boa ainda, na minha opinião. Porque você vai estar pagando juros de um dos países que tem a maior taxa de juros do mundo, assim. Hoje tem países com juros mais altos, mas se for pegar juros positivos, a gente está ficando entre os mais altos do mundo hoje, né? Porque a Argentina tem juros de 50%. A inflação também está nesse nível. Sim. Então, eu durante muito tempo tive o mesmo raciocínio que você. Só que eu sempre coloquei alguns poréns. Porque, por exemplo, quem tem imóvel aí, por quanto você consegue alugar o teu imóvel? Você vai ganhar quanto no ano com o aluguel? 0,38 na média. Então, mais ou menos isso, né? Com fundo imobiliário, tem fundo pagando 1% ao mês. Livre de imposto, cara. Livre de imposto. Puta, a diferença é absurda, meu. E aí você pega e aluga o teu imóvel para uma pessoa. Essa pessoa pode ficar inadimplente. Exato. Aí você fica meses sem receber, tira o cara, fica meses sem alugar para colocar um outro. Fundo imobiliário, com o mesmo dinheiro que você usou para comprar um imóvel, você pode comprar centenas de fundos imobiliários que vão ser donos de shoppings, de prédios de faculdade, de hospitais, de imóveis rurais. Então você consegue um nível de diversificação muito grande, a ponto de que se um imóvel tiver problemas, os outros vão estar mantendo a carteira quase que inalterada. E o recebimento é mensal, isento de imposto de renda. Enquanto, se você for alugar para alguém, o dinheiro do aluguel soma com a sua renda e provavelmente você vai esbarrar nos 27,5% de imposto de renda. Então, para você ter renda, é muito melhor você investir em fundo imobiliário do que comprar uma casa ou um apartamento para alugar. Agora, você não consegue viver no fundo imobiliário. Então, tem esse ponto. Se você falar, pô, era o sonho da minha vida comprar uma casa... E aí eu consegui realizar esse sonho pagando poucos juros, né? Ou sem pagar juros, que eu poupei o dinheiro do fundo imobiliário, fui poupando e comprei a casa. Perfeito. Né? Só que o grande problema do brasileiro é que ele compra a casa como? Financiado no maior prazo possível, 35 anos. Dá a entrada mínima possível, porque ele não tem dinheiro para isso. E ele compra a casa muitas vezes no começo da vida dele. Tem aquele ditado, né? Quem casa quer casa. Só que, cara, no começo da sua vida, você acabou de casar. Será que vale a pena fazer isso? Você não sabe no que você vai trabalhar direito ainda, onde você vai morar. Quantos filhos vai ter? Exato. Se eu tivesse comprado um apartamento assim que eu casei com a minha esposa, seria um apartamento no Rio de Janeiro, que é uma cidade para a qual eu não pretendo voltar. Eu sou carioca, mas o Rio é muito violento, pô.
Não que São Paulo seja, nossa, maravilha, Sim, né? Mas é é. diferente, cara. Diferente. Então eu teria feito porrada no final das contas. No final do dia, sabe o que aconteceu comigo? Eventualmente eu retirei esse FGTS para poder abater no valor e não me descapitalizei. Eu simplesmente comparei a taxa de remuneração do meu patrimônio, e aí eu tenho previsibilidade, porque ele me dá dividendo mensal, versus a parcela que ficou para me pagar. Se eu vejo que essas duas contas ela fecha, se eu ainda no net fico positivo, faz sentido. E dá pra ficar positivo, que é uma coisa rara hoje, porque tem cara que fez financiamento com juros 7% e tem fundo imobiliário pagando 10%, como eu disse. Exato, né? Então você Você consegue, com a renda do fundo imobiliário, pagar o financiamento. Acabou sendo uma alavancagem inteligente. Interessante. Né? Mas não é a regra do jogo. Geralmente a dívida ela vai ter um custo, né? Uma taxa de juros mais alta do que boa parte dos investimentos que as pessoas têm. Isso aí. Mas